estou empolgado em poder compartilhar como falar da sua fé com outros com Wayne Jenkins. O Wayne Jenkins é diretor da Convenção de Evangelismo Batista e você ensinou pessoas a compartilhar Cristo com os outros por muitos anos. Então, muito obrigado por tudo que você fez no passado e o que você está fazendo conosco. Estávamos falando em nossa última sessão sobre a condição das pessoas e como temos que orar em meio a essa condição. Agora, vamos falar de outra coisa aqui. Quais são as coisas pelas quais precisamos orar? O que a Bíblia diz sobre esta condição e como oramos para eles por pessoas que precisam de Cristo? Bem, uma das coisas que temos que orar é que seus corações estejam receptivos para a mensagem. Se você orar por isto, por trabalhadores, você ora por você. E você ora por aquela pessoa para que seu coração seja receptivo. Quando você lê a parábola do semeador, a semente, não há nada de errado na semente, é a palavra de Deus, Nunca há nada de errado na semente, mas caiu em solos diferentes. E era um solo cultivador que encontrou lugar de descanso. E oramos para que Deus faça uma obra na vida daquela pessoa, seja o que for. Talvez seja uma série de eventos, talvez seja uma enfermidade ou algo positivo. Olha, eu posso lembrar de um casal que estava perdido e eles teve o nascimento de um filho, e isto abriu uma porta para compartilhar o evangelho. Foi uma coisa boa, mas foi uma coisa que cultivou o seu coração para estar receptivo. Então, olha, minha mãe, eu lembro de ter orado por 25 anos pela minha mãe, e ela foi difícil, hein? E ela tinha passado por muitas dificuldades na vida, tinha amargura ali, mas eu orei, e naqueles anos dava para ver Deus amolecendo o coração dela. Eu falava com ela e um dia ela me ligou e falou: preciso de Jesus. Então oramos para que a pessoa possa receber e Deus abre o coração. Correto. Só Deus pode abrir o coração, não é? Bem, falamos de estar cegos, E uma das coisas que temos que orar é que seus olhos sejam abertos. Eles podem ler o Evangelho de fato. Vamos falar um pouquinho das ferramentas, Talvez haja um Novo Testamento que você dê para uma pessoa, está orando por ele, e ele vai ler a Escritura que você marcou para eles. E Deus vai abrir os seus olhos e que estão cegados para o Evangelho. Talvez, eu tive um jovem, ele disse assim: eu não posso acreditar em Deus. E eu dei para ele um livro de Josh McDowell para que Deus abrisse os olhos deles. E ele leu a noite inteira, voltou na manhã seguinte e disse: eu entendo agora, eu quero aceitar a Jesus. Eu tenho alguns amigos que viveram no Irã e eles estavam... Alguém deu a eles o Novo Testamento, começaram a ler e foi assim: uau, eu não sabia disso sobre Jesus, Literalmente o que você falou, os olhos se abriram, a família inteira aceitou a Jesus. Então, coisa tremenda. E uma das coisas que eu quero que vocês se lembrem sempre é que nós vamos compartilhar, vamos falar de algumas coisas depois, alguns métodos, mas isso é uma obra espiritual. Então temos que orar para que os olhos das pessoas se abram. O que mais? E eles têm que se arrepender, A Bíblia é clara nisto. A não ser que você se arrependa, você vai perecer. A Bíblia fala em vários lugares sobre arrependimento. Então oramos para que se arrependam da vida que eles estão vivendo, arrependam da sua incredulidade. Não é algo qualquer. Não simplesmente um pecado, mas o pecado da incredulidade, para que eles façam isso, Esse arrependimento que você está falando. E eu quero dar uma definição de arrependimento. Certo. Arrepender, e você está falando aí de Lucas 13, 3 e 5, aonde Jesus falou isso, Jesus fala. Então, que arrepender ali é ter uma mudança no coração, mudar a direção, mudar sua mente. Então, há uma transformação que acontece. Precisamos orar para que eles... Não podemos nos mudar, temos que orar para que Deus comece a trabalhar neles, para que estejam dispostos a voltar, a largar aquilo e aceitar a Cristo. Sim. Uma coisa é dizer eu creio, mas esta crença tem que vir a um ponto de arrependimento. Certo. E o que mais? E depois, a outra coisa, eu acho que uma vez que eles vêm para Cristo, não paramos de orar por eles, estamos orando para um avivamento e transformação total e radical. Eles são bebezinhos em Cristo, é como qualquer pessoa, você tem que aprender a andar, eles talvez tenham alguns hábitos, O Dr. Roy Fish, um professor de evangelismo, ele fala sobre um homem que ele foi com ele no aeroporto, ele era um piloto, e ele
quando ele comia com ele estava usando uma linguagem muito suja. Então ele nunca corrigiu ele. E um dia ele veio e orou por ele. E um dia eles sentaram para comer e uma dessas palavras saiu e ele falou assim: olha, eu não tinha que estar falando assim, que agora eu sou salvo. Bem, é isso que estamos falando. Olha, é muito simples, mas todo estilo de vida... E todos nós temos isso, né? Certo. Todos estamos nesse processo contínuo de ser transformado. Mas precisamos, especialmente, quando alguém aceita Cristo, você falou, é um bebê na fé. A Bíblia diz que nasceu do Espírito, mas nasceu como bebê. Então precisam de ser cuidados, e esse cuidado vem quando oramos por ele, não é mesmo? Eu acho que uma das coisas que seria um ato de obediência, eles também devem ser as pessoas que vão começar a compartilhar e você os ajuda. Agora, uma das coisas que eu descubro é que as pessoas pensam que algumas pessoas são impossíveis. Né? Ah, não tem como eu levar essa pessoa para Cristo e entregar o evangelho, eles nunca vão mudar. Onde ele mora, o tipo de pessoa que ele é. Quando você lê sobre o jovem rico e você vê que ele vem para Cristo, ele rejeita e então, sabe, ele fala para os discípulos, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus como um camelo passar por uma agulha. Então ele fala a Bíblia toda, podemos falar sobre o que era o olho da agulha, né? Verdade. Então quando ele apontou, ele estava falando que é difícil, mas, olha, falou, mas quem então pode ser salvo? E ele falou assim, com Deus nada é impossível. Então é isso que temos que nos agarrar. Essas pessoas que parecem impossíveis, lembre-se, com Deus nada é impossível. Ore com isto em mente. E olha, você falou sobre a passagem, olha, na história americana, né, a igreja cristã, eu sei que já li ex-evangelistas que iam para essas cidades e falavam, quem é a pior pessoa, o mais bêbado, né, o que for, a pessoa mais desprezável aqui nessa cidade, e eles iam até eles, oravam por eles, e aí compartilhavam Cristo, e essa pessoa aceitava Cristo, então a palavra se espalhava em toda a cidade, e a cidade inteira, às vezes, toda uma cidade aceitava Cristo, porque as pessoas viam, bem, se Deus pode fazer por aquela pessoa, então Deus pode fazer para mim. E veja bem, isso é claro, e é bem interessante ver, então precisamos orar, e o impossível, é por isso que temos que orar mesmo, é né? isso mesmo. E essas pessoas, eu acho que às vezes essas pessoas, elas são próximas de nós. Ah, eu fiz tudo o que eu pude com meu irmão e é impossível. Mas não podemos desistir, temos que nos arrepender da nossa falta de fé e deixar Deus trabalhar o impossível. Olha só, com a minha mãe e meu irmão, eles falam, era isso. Às vezes eu falava assim, meu Deus, olha, eu desisto de orar porque parece muito difícil, mas Deus não me deixava parar de orar. E o meu irmão, olha só, espero que as pessoas não pensem que estou falando algo errado, mas o meu irmão fala para mim, Semi, aonde você for, diga a pessoas o que Jesus fez por mim. Porque Deus o libertou, como falei. Olha, a vida dele não tinha esperança, Deus o libertou. E como resultado disso, ele é um cara simples, mas quer que as pessoas conheçam a Cristo. Então, vamos passar por essa lista outra vez. Em primeiro lugar, temos que orar para os trabalhadores. Falamos disso, gastamos bastante tempo. Ore para que o Senhor da Seara envie os trabalhadores. O problema não é a Seara, o problema são os trabalhadores. Verdade. E depois temos que orar para o indivíduo. Oramos para que, à luz da Escritura, que tipo de condição que eles estão. E então, de lá, existem algumas coisas que nós oramos, né? Para que o seu coração seja cultivado, que a semente esteja lá, que seus olhos estejam abertos, né? Pelo Espírito de Deus. Oramos para que eles se arrependam, né? Venham a um lugar de arrependimento e então creiam. Então haja uma transformação total na sua vida quando vem para Cristo. Então começamos a obedecê-lo, a compartilhar a sua fé. Então agora você sabe como orar por pessoas. O que você precisa fazer é começar a orar e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer.